Senhor, rendemos graças diante de Ti. A Ti queremos dar a honra, a glória e todo o louvor. Senhor, ponho a minha vida nas Tuas mãos, que retires de mim todo o homem forte, toda a autossuficiência. Senhor, és aqui o Teu servo que necessita da Tua graça. Senhor, que ponha as palavras na minha boca, abra o meu coração, limpa-o, Senhor, e que seja a Tua vontade se cumprir aqui nesta noite. Fala à Tua igreja, fala-nos, enche-nos com a Tua presença, Senhor. E sejas Tu louvado e glorificado. Abençoa a Tua palavra. Todos aqueles que nos estão escutando ou vendo pelas redes sociais, que possam ser abençoados. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus amados, eu escolhi um texto, e eu creio que, antes de podermos começar o texto que eu queria trazer nesta noite, quantos filhos de Deus estão aqui neste lugar? Quantos filhos de Deus? Uns poucos, hein? Poucos filhos de Deus. E era isso que eu queria frisar aqui nesta noite. Sermos filhos de Deus obedientes ao nosso Criador, obedientes àquele que se entregou, se doou, se esvaziou, para que hoje pudéssemos desfrutar da vida que temos pela graça, a graça de Deus. E eu gostaria de começar, eu gostaria de pôr um título nesta mensagem: O Filho que agrada ao Pai. Quantos de nós agradamos ao Pai? Estamos a falar do Pai, de Deus, o Criador, o Pai que fez tudo na perfeição para que os seus filhos andassem debaixo da sua obediência. Amém? E eu gostaria que pudesse abrir a tua Bíblia em João capítulo 8, versículo 29. E aqui nos relata algo que é interessante. Aqui fala de Jesus, o Filho amado de Deus, sobre a sua grande obediência, sobre como estava sempre disposto a agradar ao Pai. Eu faço uma pergunta nesta noite: quantos de nós temos disponibilidade de estar sempre a agradar ao Pai? Nem sempre o fazemos. Mas eu queria animar-te, como assim esta palavra, que eu já há um tempo, há muitos anos, o Senhor me tinha dado esta palavra, e eu queria novamente trazê-la porque foi aquilo que me tem estado a incomodar. Há um fogo no meu coração, naquilo que eu faço, se estou agradando a Deus. Aquilo que eu faço, se estou agradando ao meu Criador. Se eu estou fazendo para que possa agradá-lo, possa glorificar. Jesus nos ensina aqui, nos retrata e nos mostra a forma como ele, a relação que tinha como filho, como queria agradar ao Pai. O único objetivo que Jesus tinha era de agradar ao Pai. E eu acredito que um bom filho, assim como estamos aqui, os filhos de Deus, o que queremos fazer é agradar ao nosso Pai. Amém? Eu me recordo, eu quando era mais criança, no meu tempo em que eu via o meu pai como um herói, onde eu estava ao pé do meu pai, me sentia seguro. E quando o meu pai falava, tudo parava, num sentido que sentia confiança nele. E eu sempre queria fazer de tudo para que ele pudesse ter um orgulho, pudesse dizer: olha, isto como é bom ter o meu filho, faz tudo como me agrada. Sempre que me pedia algo, sempre tentava fazer aquilo que o pai pedia. E assim nos mostra aqui Jesus sempre disposto, e era a prioridade máxima, era fazer a vontade do Pai. Este é um texto que eu quis escolher, que nos mostra o quanto um filho possa agradar ao Pai. Amém? E diz assim, no capítulo 8, no versículo 29. Aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Neste tempo Jesus ensinava, estava passando uma ministração, neste texto fala-nos quando Jesus levaram uma mulher adulta e tentaram apanhar Jesus, quem era ele, questionando. O que Jesus sempre quis fazer foi a vontade do Pai. Amém? Nos seus ensinamentos, quando Jesus sempre se retirava
para ir orar ao monte, ou se separava quando ele acabava os ensinamentos, quando ele acabava as suas caminhadas, ele se retirava para ter comunhão com o Pai. Como é que nós temos tido a nossa comunhão com Deus? Qual é a nossa prioridade que temos de querer agradar a Deus? Quando nós fazemos as coisas com nossas forças, com a nossa vontade, com aquilo que nós idealizamos, sempre sai ao contrário, sempre sai errado e sempre há problemas. Mas quando fazemos a vontade de Deus, são grandes obstáculos, são grandes dificuldades, mas vão se concretizar porque há uma comunicação entre filho e pai, porque está querendo agradar ao Deus Pai. Amém? E eu escolhi aqui alguns versículos. A submissão que Jesus tinha ao Pai. E esse legado que nos foi dado como discípulos, como filhos de Deus, nós temos que ter constantemente para podermos estar a agradar a Deus. Muitas das vezes nós podemos estar num ministério, numa igreja, fazer a obra de Deus, podemos ter ministérios, mas podemos muitas das vezes, ou quase sempre, não estar agradando a Deus. Porque queremos fazer as coisas à nossa vontade, queremos parecer-nos, queremos mostrar a nossa capacidade diante daquilo que nós aprendemos, que vai de encontro, na verdade, àquilo que Deus quer fazer como plano. Muitas vezes nós temos que passar por situações, temos que passar por caminhos para que se possa concretizar e para que se possa realizar o plano de Deus. Jesus não se importava, porque ele queria agradar ao Pai. Ele queria ser obediente. Se ele tivesse que ir para o mais confim, para o mais profundo abismo, ele ia, porque ele queria agradar ao Pai e queria fazer a sua vontade ser cumprida. Isso nós temos que ter como exemplo, como discípulos de Jesus e como filhos de Deus, querendo agradar ao nosso Pai, ao nosso Criador. A submissão que Jesus tinha ao Pai, eu gostaria que pudesses abrir a tua Bíblia em Salmos, capítulo 40, versículo 7. Assim diz o salmista, o levita. Então disse: eis que aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei justiça na grande congregação, e eis que me retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça. Dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. A submissão que Jesus tinha, este é um exemplo que nós temos que ter daquele que deu a sua vida por nós. Sujeitando-nos de fazer se cumprir a vontade de Deus Pai. Amém? Aqui o salmista agradava fazer a vontade, nos relata. Em Mateus capítulo 26, no versículo 39. Faça-se a tua vontade. Quantos de nós estamos disponíveis a dizer, olha, se faça a tua vontade? Às vezes nós temos a tendência de orar, Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo, ou livra-me disto, livra-me daquilo. Mas sempre pedimos, mas esquecemos de dizer, Senhor, mas se faça a tua vontade. Às vezes pedimos, oramos, às vezes questionamos, até com Deus, contendemos com Deus, mas acabamos por esquecer sempre deste pormenor. A tua vontade que se faça. Amém? Diz Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todos conhecem este texto? Não? Jesus estava agoniado, estava com todo o pecado sobre as suas costas. Ele iria para o matador, ele iria ser crucificado, ele iria morrer por nós, por cada um de nós. Mas ele jamais quis fazer a sua própria vontade.
Ele pediu ao Pai, afasta de mim esta copa, este cálice, mas se faça a tua vontade. Imaginemos o peso da humanidade, do pecado, da malícia sobre Jesus. Mas a sua obediência, a sua submissão a se cumprir a vontade de Deus, ele simplesmente dizia: Senhor, faça, meu Pai, a tua vontade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, sendo obediente até à morte. Quantos de nós estamos dispostos a morrer? A morrer, eu não estou falando no termo, porque eu creio que já é um pouco mais além, mas deveria ser a vida de um cristão, a vida de um discípulo, de um seguidor de Jesus, a vida de um filho de Deus, pois deveria ter isso na sua vida. Se tiver que morrer pela causa de Cristo, como o apóstolo Paulo falava, a mim morrer, para mim é lucro. Era lucro. Mas quantos de nós estamos dispostos a morrer ao nosso ego, morrer à nossa vontade, morrer às nossas coisas, morrer ao nosso mundo que nos rodeia, morrer àquilo que nós queremos pôr com prioridade, para dar prioridade a estender o Evangelho? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Eu não sei se, ao princípio, começamos este culto, esta pregação, quantos filhos de Deus? Realmente pouca gente depois se declarou, ou levantou a sua mão. Isso não quer dizer que não seja os filhos de Deus, mas publicamente estamos aqui mostrando-nos, não? Mas estamos sendo filmados, provavelmente. Poucos se mostraram. Quantos de nós estamos dispostos a morrer pela causa de Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a ser obedientes ao Evangelho? Quero-te lembrar, muitas pessoas, muitos irmãos, na mesma fé, no mesmo trajeto, da mesma forma na sua fé, como nós, neste tempo, neste momento, provavelmente estão padecendo. Muitos estão perdendo as suas vidas pela causa de Cristo e não negam a sua fé e não negam o seu Criador, porque são obedientes e querem ser obedientes até à morte. Preferem morrer porque sabem que morrendo, perdendo a sua vida pela causa de Cristo, a ganharão para a salvação. Quantos de nós estamos dispostos? Quantos de nós estamos dispostos a obedecer e obedecer até a cruz de morte? Cruz de morte, estamos falando da cruz. Nós, para sermos discípulos, para sermos filhos de Deus, nós temos que carregar a nossa cruz todos os dias. Eu vou confessar algo para vocês. A minha cruz, eu pessoalmente, a minha cruz é pesada. Me custa diariamente carregá-la. Não é fácil carregar a cruz. Mas é sobre a obediência, sobre o amor incondicional que foi Jesus a morrer na cruz por mim e por ti. Me lembrando desse amor incondicional, eu me animo a carregar a cruz. Mas que não é fácil. É difícil. A dedicação de Jesus à obra do Pai. Jesus se dedicava. Ele fazia a obra de Deus obediente àquilo que tinha como comunhão com o Pai. Era um zelo de fazer a obra se cumprir. Eu te pergunto, nesta noite, temos tido zelo? Somos obedientes a fazer a obra de Deus, a obra do Pai? Somos zelosos, dedicados? A dedicação é uma palavra que tem, se calhar, se formos ver no dicionário, tem algo muito mais profundo. Dedicar-se. Aprofundarmos um pouco nessa dedicação que nós temos. Porque Jesus não só dedicou-se, Jesus se entregou. Jesus se doou. Se deu por mim e por ti. Em Lucas capítulo 2, versículo 49.
E diz assim: ainda que eu era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quantos dizem amém? É forte, hein? Ainda que era filho, aprendeu a obedecer pelaquilo que padecia. A vida de um discípulo, a vida de um filho de Deus, sem sofrimento, eu já disse claramente que não é evangelho. Se alguém te falar que o evangelho não tem sofrimento, não tem essa causa, te digo que é um evangelho falso. Porque não há evangelho sem sofrimento. Jesus foi à cruz padecendo. Ele carregou a cruz com todo o pecado da humanidade. Foi à cruz como um maldito. Foi à cruz escorraçado, maltratado. O diabo achava que já tinha vencido. Mal sabia que iria vencer a morte. Mal sabia que esse ato iria ser para salvar a humanidade. E diz em Lucas 2, versículo 49. Diz no versículo, no versículo Lucas 2, 49. Acho que me enganei aqui. Este versículo que eu acabei de ler era Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, padeceu. É que eu estou-me a dedicar um pouco à tecnologia, então falhou-me aqui um... Mas eu acredito que isto é para nós aprendermos. E assim diz no versículo da dedicação que Jesus tinha a obra do Pai, em Lucas 2, capítulo 49. E ele lhe disse, para que não procaveis, não sabeis o que me convém tratar dos negócios do meu Pai. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito à sua mãe, e guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Jesus, quando os seus pais procuravam, ele já estava no templo ensinando, já estava no templo dedicando-se àquilo que lhe foi mandado pelo Pai. Obediente. O zelo era de pregar, o zelo era de ensinar, o zelo era de manifestar o poder de Deus entre todas as nações. E o que lhe convinha a Jesus era que pudesse pregar, ensinar a verdade. Em João capítulo 5, versículo 30, Jesus falava que não procurava a sua própria vontade, mas queria cumprir a vontade do Pai. Amém? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo o meu juízo injusto, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Será que nós temos isso em nosso coração? Fazer a vontade de se cumprir. Não fazermos só aquilo que nos compete ou aquilo que nos vem ao nosso coração no sentido de queremos fazer a obra. Muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus. Nós queremos fazer as coisas, não, vou fazer deste jeito, desta maneira, desta forma, para podermos ajudar a Deus. Na verdade, quando pensamos isso, nós estamos a estorbar. Nós estamos realmente a dar problemas. Porque o plano de Deus ele é perfeito, ele é bom. E muitas das vezes nós queremos passar. O meu pai me falava sobre quando era miúdo. Aquele que se mete por atalhos, mete-se em trabalhos. E era verdade. Às vezes nós queremos fazer as coisas de uma maneira por aqui que é mais perto. E quando vamos por aquilo que é mais perto, pois acontece sempre alguma coisa. Porque há um destino. Se temos que ir por ali,
A vontade do Pai é que seja obediente. E Jesus não queria fazer a sua própria vontade, queria fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Em João capítulo 4, versículo 34, continuamos. Muitos questionavam, aquilo que Jesus comia não era aquilo que os homens comiam. Se não era fazer a vontade de Deus. Muitos de nós preocupamos-nos com o que vestimos, preocupamos com o que comemos, preocupamos com o status, preocupamos-nos com tantas coisas que são superficiais e que não nos leva para o reino de Deus, não nos leva para a eternidade, nem para a salvação. Mas isso nós muitas das vezes damos prioridade. E neste tempo aqui os discípulos não entendiam, ou aqueles que ouviam o ensinamento de Jesus não entendiam. E Jesus explicava desta forma, diz assim em João 4, 34. Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Amém? Não é aparecer, não é ter status, não é ter posições sociais, mas é sim realizar a obra de Deus. Jesus se dedicava a fazer a obra arduamente, a obra em obediência ao seu Pai. João capítulo 5, versículo 17. Jesus declara, olha, eu trabalho dia e noite. Eu não me canso de trabalhar. Eu não me canso de fazer a vontade do meu Pai. E ele se declara, o meu Pai também não para de trabalhar até hoje. Quantas vezes nós queremos encostar, queremos desistir, questionamos, porque é árduo o caminho do Senhor, é árduo servir, é árduo querer fazer a vontade. Muitas vezes queremos cumprir a vontade de Deus, mas começa a mortificar a nossa carne. Depende daquilo que comemos. Se comemos coisas que sustentam a nossa carne, a carne vai vir de cima. Se comemos coisas que é do Espírito, vamos mortificar e jogar fora o que é da carne. E Jesus respondeu, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Eu às vezes não entendo onde é que eu vou buscar forças. Há dias que tenho debilidades físicas e eu não sei onde vou buscar essas forças. Mas, amém, pela graça. Mas muitas das vezes eu entendo que quando eu quero fazer aquilo que está a minha carne ser sustentada, eu acabo por padecer. Mas quando quero fazer a vontade de Deus, me custa, mortificando, as forças aparecem. As forças aparecem. E isso porque o nosso Criador, o nosso Senhor, trabalha até hoje. Muitas das vezes queremos desistir ou queremos parar de trabalhar, queremos parar de fazer a obra porque achamos que João capítulo 17, versículo 4, mais uns versículos, já vou finalizar. Diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém? Jesus sempre tinha esse intuito de glorificar o Pai. E consumado a obra que lhe foi confiada. Nós temos esse proceder também? De poder consumar a obra que Deus nos deu. Deus nos dá tantas coisas nas nossas mãos. Tudo que vem às nossas mãos, façamos com alegria, façamos com zelo, façamos com amor, para que possamos estar diante da vontade do Pai. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Isto quando estava o ato consumado na cruz do Calvário, para que se pudesse realizar o que hoje estamos aqui. O motivo de aqui estarmos. A obra foi consumada.
Amém? E por último, a honra que Jesus dava ao Pai. Que honra é que nós damos para Deus? Nós honramos o nosso Deus, nós proclamamos honrar, é louvá-lo, é servi-lo, é obedecê-lo, é sujeitar-nos, honrar. Quando nós honramos os nossos pais, é quando nós fazemos a vontade dos nossos pais, fazer que os nossos pais nos deram uma boa educação. É quando os nossos pais fizeram um trabalho de educar-nos, levar-nos, assim diz a palavra do Senhor, que os nossos filhos, ensinai-os a andar no caminho do Senhor, para que quando em velhos não os se desviem dele. Assim nos é ensinado o Evangelho. Assim nos é ensinado para que possamos andar dentro da vontade de Deus. Amém? Honra o teu pai. Em João capítulo 8, versículo 49, Jesus respondeu: eu não tenho domínio, antes honro o meu pai e vós não me desonrais. O único motivo que Jesus tinha era honrar a Deus. Vamos já passar para outro versículo para podermos finalizar. João capítulo 8, versículo 50. Eu não procuro a minha própria glória. Eu não busco a minha glória a quem a busque e julgue. Amém? Jesus procurava unicamente a glória de Deus. Honrar a qual foi chamado para fazer a obra do seu Pai. João capítulo 7, versículo 18. Quem falou de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Em Jesus não havia injustiça. Ele era santo. Não havia pecado. Porque ele obedecia à vontade do Pai. Obedecemos, tentamos andar dentro daquilo que nos foi ensinado, andar como discípulos, como servos, como filhos de Deus. É importante nós podermos ver que Jesus tinha algo tão semelhante, tão importante. A disposição firme no seu coração era de servir e de poder fazer com que o Pai fosse promovido, a glória de Deus fosse promovida aqui na terra. Jesus não queria aparecer. Jesus não queria ser estrela, superstar. Jesus queria fazer a vontade se cumprir e a glória de Deus fosse manifesta sobre toda a terra. E é isso que temos que ter nos tempos de hoje. Nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, temos que honrar o nosso Pai, que deu o seu próprio Filho a morrer por mim e por ti. Amém? E só para finalizar, em João, capítulo 8, versículo 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso. Como vós não o conheço e guardo a sua palavra. Amém? Guarda a palavra nesta noite para que possas também tu ser um filho que agrade ao Pai. Amém? Amém? Bom, eu gostaria que pudéssemos nos dispor de pé, em nome de Jesus. Depois passaria para o pastor Renato finalizar este culto. Mas eu queria só agradecer a oportunidade e fecha os seus olhos bem rápido. Se está assistindo, que está assistindo a nossa transmissão, que seja abençoado, que seja também obediente, sujeito à voz do Pai, haja comunhão entre filho e pai, para que possamos ser bem-sucedidos nesta terra e sejamos como filhos de Deus, onde quer que vamos, a glória de Deus possa ser manifesta. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que esta palavra possa ser semente em nossos corações e possamos sair daqui diferentes de como entramos. E a Tua glória seja manifesta
aonde quer que vamos. Em nome de Jesus, amém.